Eu saúdo a Igreja de Deus com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por esse momento, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido, né? Somos gratos ao Senhor por estarmos aqui para louvar e bendizer o seu santo nome. Quero agradecer a Deus pela vida de Ezequiel, por mais um ano que o Senhor tem concedido, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido na vida dele, pelos estudos, e agradecendo a Deus por tudo quanto ele tem feito. Eu quero oferecer aqui o Salmo 101, do versículo 1 ao 3, a meditação. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem que bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto faz prosperará. Isso é o justo, o homem que teme a Deus, que obedece a sua palavra. Glória a Deus. Eu trouxe para nós meditação no livro de Marcos, capítulo 7. Aleluia. Capítulo 7, versículo 31 em diante. Uma curta mensagem, só para a meditação, como a irmã falou, que esse último dia nós temos orado muito pelos enfermos. Tem muita gente enferma que está precisando das nossas orações. E sabemos que o nosso Deus é o mesmo Deus. É o Deus de ontem, de hoje e eternamente. E assim como Ele curou no passado, Ele ainda cura. Como a irmã deu testemunha do seu sobrinho, eu sou testemunha, porque ela me falou. E eu sei a situação que ele ficou. Mas para o Senhor não há nada impossível. Tudo Deus pode, através da oração, da nossa fé, se nós confiarmos verdadeiramente no Senhor. Porque eu sou testemunha de mim própria, porque o Senhor já me curou de várias enfermidades, como a irmã Diana também sabe, os irmãos de mim, que convive comigo sabe o tanto que eu já sofri com pneumonia, com asma, com muitas enfermidades, mas o Senhor me curou de todas, né? E aqui eu estou para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. E vamos ler essa passagem, essa pequena passagem aqui, no livro do Marcos, capítulo 7, versículo 31. A cura de um surdo e cego. E ele tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe então um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-os à parte de entre a multidão, pôs-se os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata-te, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, a prisão da língua desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais os pedia, tanto mais divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, mas ouvir tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Não é só isso, né? Mas muito mais outras coisas. Então, trouxeram esse surdo e praticamente mudo diante do Senhor, para que o Senhor colocasse as mãos e ele fosse curado. E Jesus, colocando os dedos
no ouvido, nos ouvidos dele, e cuspiu também, e colocou na língua, né? Para que ele falasse. Jesus cuspiu nos dedos e colocou nos ouvidos e colocou na língua dele, né? Nós sabemos que Jesus, muitas vezes, ele curava através de remédio também. Sabemos que ele fez lodo, né? Na vista daquele cego que foi para Jesus curar. Ele fez lodo, colocou nos olhos do cego e mandou que ele lavasse. E ele foi, lavou e voltou vendo. E assim Jesus também cuspiu nos dedos, colocou nos ouvidos, no surdo e colocou também na língua. Os irmãos já devem ter visto essa passagem, né? Então, imediatamente aconteceu um milagre. Aconteceu a cura na vida daquele homem, que era surdo e mudo. Jesus curou ele com a saliva. A saliva coloca nos dedos, nos ouvidos e na língua. E ele ficou curado. Imediatamente, Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus olhou para o céu e expirou e disse, afasta-te, que quer dizer, abre, né? Então, nesse momento, ele abriu os ouvidos e começou a ouvir e falar perfeitamente. Ele falava dificultadamente, mas no momento que Jesus colocou a saliva no ouvido e na língua dele, ele passou a ouvir e passou a falar. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse. Mas como? Se nós recebemos um milagre, recebemos uma cura, não devemos ficar calados. E quanto mais o proibia, mais ele falava, mais ele contava, mais ele glorificava a Deus, porque recebeu um grande milagre do Senhor. E nós não podemos ficar calados. Quando nós recebemos milagre, cura, bênção, nós devemos dar testemunho. Porque quando nós damos testemunho, o Senhor multiplica, o Senhor aumenta. Se nós ficar calados, fica só conosco. Além de nós dar o testemunho, aumentar a fé dos irmãos, dos ouvintes, das pessoas, que sabem que o Senhor faz milagre, que o Senhor opera a cura, que o Senhor opera a maravilha. Então aquele homem foi completamente curado, foi aberto os seus ouvidos e foi também a sua língua, desapregou e começou a falar e glorificar a Deus e dar testemunho do que o Senhor tinha feito por ele. Que Deus em Cristo nos abençoe.